O milionário fica de joelhos ao descobrir que a mendiga negra guarda segredo sobre sua filha. Roberto nunca imaginou que sua vida de luxo e poder poderia desmoronar com apenas algumas palavras. Lá do alto do seu escritório, cercado por vidros que refletiam a imensa metrópole, ele via a cidade pulsando quase como um monstro insaciável, iluminada por arranha-céus e, ao mesmo tempo, marcada por favelas estreitas e esquecidas. O rosto cansado dele mostrava as marcas de anos sacrificando tudo por dinheiro e status, enquanto a dor real estava bem guardada no silêncio da alma. A perda da filha, aquela tragédia que nunca o deixou em paz. Era um dia comum, de céu cinza e vento cortante. Roberto decidiu caminhar pela rua, talvez buscando algo que nem ele sabia o que era. Passava entre a multidão apressada, carros buzinando, vozes misturadas com o som distante de sirenes. Foi então que ela apareceu. Uma mulher em situação de rua, com a pele marcada pelo sol e pelas cicatrizes da rua. Olhos, os sons da rua sumiram. Em volta, alguns passantes reduziram o passo, cochichos nervosos e olhares desconfiados lançados à mulher. "Você está louca", Roberto quase sussurrou, mas o peso das palavras dela não deixava espaço para ignorância. Ela contou detalhes, pedaços pequenos, quase imperceptíveis de uma realidade que ele fingira não existir. Nome de bairros esquecidos, rostos que ele não reconhecia, mas que pareciam abrigar segredos enterrados. Era demais, parecia loucura, mas as palavras dela carregavam uma verdade crua, difícil de negar. As emoções se chocavam dentro de Roberto, o aperto no peito, o tremor nas mãos, o medo de desenterrar dores intensas. Ele queria acreditar, mas o orgulho pesado dos anos de triunfo, das decisões duras e distantes da família, tentava silenciar aquele sussurro de esperança. A cidade continuava impassível, indiferente, com suas contradições afiadas. Roberto se viu numa encruzilhada brutal. Seguir naquela bolha de conforto ou cair naquele abe. Roberto ficou parado, o coração um turbilhão de medo, raiva e um fio tênue de esperança. A pergunta não cessava. O que ele estava disposto a sacrificar pela filha que acreditava ter perdido para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Roberto ficou paralisado, perdido no olhar de Lena que desaparecia na multidão. O coração dele batia descompassado, entre a curiosidade e o medo. Ele precisava, um barulho estridente, um grito cortando o ar cinzento do dia. Ele virou-se alarmado. A cena que se desenrolou a poucos metros dele era absurda. Um grupo de pessoas corria em direção a um ponto da calçada, gritos misturados com sons de vibrações metálicas, e a atmosfera ficou pesada. Uma van desgovernada havia invadido a calçada, atropelando tudo ao seu redor. Roberto sentiu um frio na espinha. A multidão se agitou, pessoas apavoradas, desesperadas. Ele se lançou para frente como um instinto, mas não conseguiu ver quanto estrago tinha ocorrido. As pernas tremiam e o som de sirene se aproximava. Então ele viu um vulto familiar jogado no chão, com a camiseta ensanguentada, rosto pálido. Era uma menina, não muito mais velha que a sua própria filha. Uma dor aguda atravessou seu peito, e a realidade pareceu parar. Rapidamente, ele se agachou perto da menina. O medo se transformou em terror.
Os olhos dela, arregalados, tentavam procurar alguém. Então ele percebeu. Ela tinha um colar. Um colar com uma pedra que ele reconheceu imediatamente. Era o mesmo que sua filha usava antes de desaparecer. O choque atingiu como um trovão. O sangue escoava pela camiseta da menina e ela sussurrou: "Papai." Roberto congelou. A palavra ecoou em sua mente. Ele queria gritar, perguntar como era possível, mas o mundo ao redor se desfez em caos. Enfermeiros e paramédicos chegavam. A multidão se tornava um burburinho incompreensível, todos se apinhando para ver a tragédia. Mas a dor de Roberto ultrapassava tudo. Ele não sabia o que era real e o que não era mais. Foi quando ouviu a mulher que estava na sua frente antes, Lena, gritar: "Ela não é a sua filha. Não é!" Como se tivesse se materializado na tela de sua mente, uma sombra de antes. Ele virou a cabeça e viu Lena se aproximando, olhos engolidos pela apreensão. "O segredo dela", ela murmurou, a voz trêmula. "A verdade que você teme." Roberto sentiu que o chão se abria sob os pés. O que ela sabia? A dor na cabeça quase o fez desmaiar, enquanto a adrenalina corria. Ele focou na menina, tentando fazer sentido das palavras que ecoavam, da advertência a respeito de algo sombrio. O que Lena estava escondendo? Essa mulher que ele desconsiderou tinha um papel ainda mais profundo. As sirenes uivavam, e o mundo ficou em câmera lenta. Ele olhou para a menina. A semelhança com a sua própria filha era assustadora. Mas então o pânico tomou conta de suas entranhas. O que aconteceria se a verdade que ele temia estivesse prestes a ser revelada? E se Lena soubesse mais sobre o seu passado do que ele próprio sabia? O que a sua vida de luxo poderia esconder de mais cruel que ele nunca sonhou? A multidão gritou enquanto uma nova ambulância chegava. Tudo parecia distante, uma realidade separada da sua dor crua. Mas o rosto da menina, o colar, os gritos de Lena. O vórtice de emoções era incontrolável. Ele estava no meio daquela confusão, sem saber em quem confiar. Roberto estava à beira do abismo da verdade, pronto para mergulhar de cabeça ou ficar ali parado, preso na sua vida vazia. O que ele realmente desejava descobrir? Qual era o preço a pagar? E Lena teria um papel que mudaria tudo novamente? A pergunta ecoava em sua mente. O que ele estava prestes a perder agora? Roberto estava à beira do abismo da verdade, pronto para mergulhar de cabeça ou ficar ali, parado, preso na sua vida vazia. O que ele realmente desejava descobrir? Qual era o preço a pagar? E Lena teria um papel que mudaria tudo novamente? A pergunta ecoava em sua mente. O que ele estava prestes a perder agora? As sirenes uivavam ao fundo, e o mundo ao redor parecia um borrão. Ele focou no rosto da menina, as feições tão similares às de sua filha, que a angústia drenava a razão. "Não, não pode ser", ele murmurou, quase sem voz. O tempo desacelerou. O universo inteiro parecia aguardar a resposta. Mas em meio ao caos, uma voz conhecida cortou o ar. "Roberto, meu Deus, o que está acontecendo aqui?" Era Bruna, a ex-esposa. Ela apareceu como uma sombra apagada do passado, a expressão de horror congelada em seu rosto. Roberto sentiu que o chão sob seus pés vacilava. O peso do que estava prestes a acontecer o paralisou. Bruna aproximou-se, e um silêncio tenso se instalou entre eles. É uma garota, a menina. Ela aparece." Ele não sabia como continuar. O colar que reluzia, a camiseta ensanguentada. "Uelhão, por favor, faz como eu." Tudo o que o cercava girava como uma tempestade. Bruna, com os olhos marejados, lançou um olhar devastado para a menina. "Meu Deus, onde você a encontrou?" A voz dela tremeu como uma folha balançando ao vento. Mas algo na maneira que ela olhava o colar fez Roberto se sentir inquieto. Lena, ainda à distância, gritava: "Roberto, a verdade é que você tem medo de ouvir." "Ela não é quem você pensa que é." O que isso significava? Ele queria gritar, responder,
mas as palavras se perderam. Era tudo tão repentino. Então, como se a realidade estivesse em câmera lenta, uma figura conhecida surgiu entre a multidão. No meio do caos, Alberto, seu advogado e amigo de longa data, se aproximou. A expressão dele não era de preocupação. Era Roberto, temos que falar. E ele começou. Mas Roberto estava em chamas de confusão. O que você sabe? O que todos sabem? O desespero transparecia em sua voz. Os gritos da multidão se tornavam um eco distante. É sobre a sua filha, sobre o que aconteceu naquela noite. Alberto hesitou, os olhos cheios de uma angústia que Roberto nunca tinha visto antes. A verdade que a Lena conhece é mais profunda do que você imagina. Ela não é a única que pode te levar até sua filha. Você não percebe que tudo isso está interligado? Bruna sentiu um frio na barriga. O que está acontecendo? Roberto, o que você sabe? O vórtice de emoções virou um furacão dentro de Roberto. Ele piscou rapidamente, tentando reconectar tudo. Palavras foram ditas, segredos enterrados, um passado que voltava para atormentá-lo. Lena, que na sua mente era apenas uma mendiga, agora se tornava uma chave para um mistério que ele não entendia. Ela é sua filha, disse uma voz, cortante como vidro. Roberto congelou. Quase não conseguia respirar. Olhou para aqueles rostos ao seu redor. A multidão havia se dispersado, mas ele se sentia preso, mais impotente do que nunca. Você não pode, murmurou para ninguém, a mente girando com possibilidades. Como assim? O que isso implicava? Havia mais tempos conturbados entre aquela mulher e ele do que ele sabia? A médica chegou, fazendo a multidão recuar. Calma, vamos cuidar dela, gritou. E naqueles instantes, onde a verdade permanecia obscura, ele percebeu que cada um dos rostos ao seu redor abrigava mais segredos do que jamais imaginou. A tensão pairava, como um fio prestes a se romper. Qualquer palavra a mais poderia desatar um nó que mudaria tudo. O que ele estava prestes a descobrir poderia acabar com qualquer ideia de segurança que restava em sua vida. E assim, enquanto a ambulância partia com a menina, levando não apenas um corpo, mas um emaranhado de mentiras e os ecos de verdades não ditas, Roberto se sentiu engolido pelo desconhecido. Palavras que não podiam ser ditas pairando entre eles. O que significava tudo isso? Ele estava verdadeiramente preparado para enfrentar a verdade? Roberto estava à beira. Qual era o preço a pagar? E Lena teria um papel que mudaria tudo novamente? A pergunta ecoava em sua mente. O que ele estava prestes a perder agora? As sirenes uivavam ao fundo e o mundo ao redor parecia um borrão. Ele focou no rosto da menina, as feições tão similares às de sua filha, que a angústia drenava a razão. Não pode ser, ele murmurou, quase sem voz. O tempo desacelerou. O universo inteiro parecia aguardar a resposta. Mas em meio ao caos, uma voz conhecida cortou o ar. Roberto! Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Era Bruna, a ex-esposa. Ela apareceu como uma sombra apagada do passado, a expressão de horror congelada em seu rosto. Roberto sentiu que o chão sob seus pés vacilava. O peso do que estava prestes a acontecer o paralisou. Bruna aproximou-se e um silêncio tenso se instalou entre eles. É uma garota. A menina. Ela parece... Ele não sabia como continuar. O colar que reluzia, a camiseta ensanguentada, tudo que o cercava girava como uma tempestade. Bruna, com os olhos marejados, lançou um olhar devastado para a menina. Meu Deus, onde você a encontrou? A voz dela tremeu, como uma folha balançando ao vento. Mas algo na maneira que ela olhava o colar fez Roberto se sentir inquieto. Lena, ainda à distância, gritou. Roberto, a verdade que você tem medo de ouvir, ela não é quem você pensa que é. O que isso significa? Roberto queria gritar, mas não tinha certeza se queria ouvir a resposta. A confusão se acumulava. Então, como se a realidade estivesse em câmera lenta, uma figura conhecida surgiu entre a multidão. No meio do caos, Alberto, seu advogado e amigo de longa data, se aproximou. A expressão dele não era de preocupação. Era algo mais profundo,
como se ele tivesse carregado um fardo por muito tempo. Roberto, temos que falar, ele começou. Mas Roberto estava em chamas de confusão. O que você sabe? O que todos sabem? O desespero transparecia em sua voz. Os gritos da multidão se tornavam um eco distante. É sobre a sua filha, sobre o que aconteceu naquela noite. Alberto hesitou, os olhos cheios de uma angústia que Roberto nunca tinha visto antes. A verdade que a Lena conhece é mais profunda do que você imagina. Ela não é a única que pode te levar até sua filha. Você não percebe que tudo isso está interligado? Uma onda de raiva, dor e confusão se ergueu dentro de Roberto. Ele piscou rapidamente, tentando reconectar tudo. Palavras foram ditas, segredos enterrados, um passado que voltava para atormentá-lo. Então, no meio desse turbilhão emocional, uma explosão de luz mostrou o pior dos pesadelos. Era uma bomba. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar e tudo escureceu. O impacto o jogou para trás, fazendo colidir contra o chão duro. Os gritos eram ensurdecedores. O caos se instaurou, a multidão corria em pânico em todas as direções. Roberto se levantou lentamente, os ouvidos zumbindo. O que ele viu o deixou paralisado, uma nuvem de fumaça se erguendo do lugar onde a ambulância estava. Ele olhou para Bruna, que parecia tão perdida quanto ele. Ninguém sabia o que fazer. Mentes pareciam se chocar. Não havia saída. Então, uma figura emergiu da fumaça. Era Lena, a mendiga. Mas algo havia mudado. O olhar dela era diferente, mais profundo, iluminado por uma sabedoria perturbadora. A verdade estava guardada, mas agora não há escapatória, ela gritou. A multidão ficou paralisada. Os murmúrios se tornaram um coro de incertezas. Roberto sentiu o corpo tremer. Lena, o que ela queria dizer? A revolução do que estava ocorrendo parecia dissolver qualquer sentido lógico. Roberto, Bruna o chamou. A voz dela estremeceu no meio da desordem. Eu sei o que você não sabe. Nós temos que sair daqui. O que você sabe? Ele estava prestes a perder o controle. O mundo girava ao seu redor. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, outro estrondo ressoou. E o estrondo profundo percorreu a rua. O chão tremia sob seus pés. A realidade se desmantelando numa cascata de fogo e destruição. O que estava acontecendo? Todos ao redor pareciam confusos e assustados. Então a verdade, não mais uma sombra, surgiu na mente de Roberto. Logo, em meio ao caos, ele percebeu. Lena, afinal, não era quem parecia ser. O que realmente estava acontecendo? A espiral de segredos estava apenas começando a girar, e Roberto se viu preso no olho do furacão. Ele estava prestes a perder mais do que imaginara, e quando a fumaça se dissipasse, o que restaria dele? Roberto estava à beira do abismo da verdade, pronto para mergulhar de cabeça ou ficar ali, parado, preso na sua vida vazia. O que ele realmente desejava descobrir? Qual era o preço a pagar? E Lena teria um papel que mudaria tudo novamente? A pergunta ecoava em sua mente. O que ele estava prestes a perder agora? As sirenes uivavam ao fundo. E o mundo ao redor parecia um borrão. Ele focou no rosto da menina. As feições tão similares às de sua filha, que a angústia drenava a razão. Não, não pode ser, ele murmurou, quase sem voz. O tempo desacelerou. O universo inteiro parecia aguardar a resposta. Mas em meio ao caos, uma voz conhecida cortou o ar. Roberto, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Era Bruna, a ex-esposa. Ela apareceu como uma sombra apagada do passado. A expressão de horror congelada em seu rosto. Roberto sentiu que o chão sob seus pés vacilava, e o peso do que estava prestes a acontecer o paralisou. Bruna aproximou-se, e um silêncio tenso se instalou entre eles. É uma garota. A menina, ela parece... Ele não sabia como continuar. O colar que reluzia, a camiseta ensanguentada, tudo girava como uma tempestade ao seu redor. Bruna lançou um olhar devastado para a menina. Meu Deus, onde você a encontrou? A voz dela tremeu, como uma folha balançando ao vento.
Mas algo sobre a maneira como ela olhava para o colar fez Roberto se sentir inquieto. Lena, ainda à distância, gritou: Roberto, a verdade é que você tem medo de ouvir. Ela não é quem você pensa que é. O que isso significa? Roberto queria gritar. Ele não tinha certeza se queria ouvir a resposta. E antes que pudesse processar as palavras, uma figura se destacou da fumaça. Era Alberto, seu advogado e amigo de longa data. Ele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Roberto, precisamos falar. Sobre o quê? O que você sabe? O desespero transparecia em sua voz. Os gritos da multidão se tornavam um eco distante. Sobre sua filha, o que aconteceu naquela noite? Alberto hesitou. A angústia nos olhos dele era visível. A verdade que Lena... Mas antes que ele pudesse terminar, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão. O chão tremeu sob eles e tudo ficou envolto em fumaça e caos. Gritos e correria tomaram conta. Roberto se levantou com dificuldade, confuso e apavorado. A fumaça se dissipou rapidamente, revelando uma cena dantesca. Pessoas feridas, gritos de dor, o inferno desmoronando sobre eles. Ele sentiu o estômago revirar. Então, no meio do desespero, algo se destacou. Uma figura conhecida, uma mulher dos tempos de sua juventude. Não era apenas Lena, era Clara, uma antiga amiga que sumira em circunstâncias misteriosas anos atrás. A expressão dela estava marcada pela dor e pela resolução. Você não devia estar aqui, gritou ela. Mas antes que pudesse explicar, uma nuvem densa de fumaça invadiu o local, dificultando a visão. Clara, o que você está fazendo aqui? O coração de Roberto batia descompassado. O mundo se dissolvia, e as conexões que ele pensava saber se tornavam uma rede emaranhada. Então ela olhou diretamente em seus olhos. Roberto, eu tenho que te contar. Sua filha, ela não está perdida. Você sempre soube. A verdade que todos temem, a verdade que Lena guarda é... Roberto sentiu o mundo girar. O que Clara estava dizendo? Como assim sempre soube? O que você quer dizer? O que você sabe sobre minha filha? Lena, agora mais próxima, tinha um olhar carregado. A verdade, você não está pronto. Diga. Roberto estava prestes a explodir. Havia algo visível, algo no olhar de Lena. Algo que tornava o ar ao redor pesado de promessas e segredos. Ele estava prestes a descobrir muito mais do que imaginara. O pânico e a confusão eram palpáveis. Bruna segurou o braço de Roberto, e ele sentiu a presença dela como um ancla, mas tudo o que ele acreditava ser verdade estava se desfazendo em um pesadelo. Ninguém se atrevia a se mover ou a falar. O caos o cercava. A última coisa que Roberto viu foi Clara se aventurando em meio à fumaça, gesticulando freneticamente. Roberto, você precisa saber. E, em um instante, tudo se apagou. Ele sentiu um frio na espinha. Que verdades estavam prestes a ser reveladas? O que realmente havia acontecido naquela noite? Com o coração acelerado e a mente em frangalhos, ele levou a mão ao peito, ansioso por qualquer resposta. A fumaça envolveu tudo, e uma sombra se formou, lenta como um monstro à espera. E segredos haviam se escondido sob a superfície todo esse tempo. No olho do furacão, mudando tudo para sempre. O que restaria quando as verdades fossem finalmente reveladas? Roberto estava à beira do abismo da verdade, pronto para mergulhar de cabeça ou ficar ali, parado, preso na sua vida vazia. O que ele realmente desejava descobrir? Qual era o preço a pagar? E Lena, teria um papel que mudaria tudo novamente? A pergunta ecoava em sua mente. O que ele estava prestes a perder agora? Nesse momento de caos, a fumaça densa parecia cobrir tudo como um manto pesado e sufocante. Ele olhou para Clara, que ainda estava à sua frente, os olhos cheios de uma dor que ele não conseguia entender. Cada palavra que ela disse ecoava, e a tensão pairava no ar. Roberto, escute. A verdade que você tanto busca, começou Clara, a voz trêmula,
mas interrompida pelos gritos e a confusão ao redor. Ele tentou se concentrar, mas uma animação no ar o deixou nervoso. Então, outra explosão, e uma nova onda de fumaça e gritos tomou conta da cena. O chão abaixo deles vibrou como um tambor e o pânico reinou novamente. Ele se virou, instintivamente protegendo Bruna, mas a visão de Lena, agora mais à frente, congelou seu coração. Lena estava gritando algo, mas sua voz se perdeu em meio à multidão apavorada. Era como se ela soubesse o que acontecia antes de todos. Os olhares de todos se fixaram nela, e Roberto pôde ver em seus olhos um brilho intenso, um misto de dor e determinação. Então, chocou-se com algo. Ele olhou e viu que era Lena, agora mais próxima, apontando diretamente para ele, como se quisesse que ele a visse com clareza. A verdade está em você. A conexão que você nunca entendeu, ela gritou, e cada sílaba parecia carregar um peso insuportável. Roberto sentiu a respiração falhar. A cada palavra de Lena, uma onda de compreensão invadia sua mente, mas ele estava preso. O que ela queria dizer? O que ele não percebia? O desespero de Bruna do seu lado parecia distante. Ele precisava arranjar um jeito de entender. Então, uma figura apareceu na confusão, cortando a fumaça como uma faca. Era um homem alto, de cabelos desgrenhados e olhos frios, que Roberto nunca tinha visto antes. O homem se aproximou, seu olhar fixo na turma ao redor. "Lena, é hora de contar a verdade", ele gritou, e sua voz soou como um trovão. A multidão parou, a tensão no ar ficou elétrica. Todos viraram a atenção para ele, e uma atmosfera de expectativa cresceu. "Você a trouxe! Você trouxe a conexão!" O homem olhou para Roberto, e a voz começou a tremular. "Você não é apenas um espectador, Roberto. Você é a chave para tudo isso. Para o que aconteceu." Roberto sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele queria gritar, correr, mas as palavras eram como correntes ao seu redor. "Conexão? Que conexão?" Ele perguntou, a voz falhando. "Lena, seu passado, sua filha." O homem continuou, mas então houve um grito, um eco abafado. Era a voz de Clara, pálida e amedrontada. "Isso não é bom, você não sabe o que está fazendo." Então o homem olhou rapidamente em direção a Clara. "Você sempre soube, não foi? Você sempre soube." O choque atravessou Roberto. Ele olhou para Clara, e a compreensão explodiu em sua mente como um relâmpago. O que ela estava ocultando? O quão longe a verdade ia? O homem virou-se e olhou para a multidão, agora dispersa em murmúrios. "Vocês não perceberam? A verdade que todos temem é a verdadeira relação que existia, algo que atravessa décadas. O que aconteceu naquela noite, a conexão entre vocês, tudo está prestes a se revelar." O mundo parou. Um frio percorreu a espinha de Roberto. Havia alguma coisa naquelas palavras. O passado, a filha desaparecida, Lena, tudo isso se entrelaçava. O que ele não sabia poderia ser devastador. As sirenes ainda soavam ao fundo, mas agora pareciam distantes. Roberto olhou de novo para Clara. A verdade estava à vista, mas o medo no olhar dela fazia sua pele arrepiar. O que estava escondido por trás de tudo? Neste momento, a multidão se afastou, como se um novo caminho se abrisse, e no meio do caos, uma revelação estava prestes a explodir. O que aconteceria se tudo que ele acreditava ser verdade fosse uma grande mentira? O que se esconderia atrás da fumaça? Ele estava mais perto da verdade do que imaginava, mas estava preparado para perder tudo? E quando a poeira finalmente assentar, o que restaria? O que realmente ligava todos eles? Enquanto a vida girava ao seu redor, a resposta pairava no ar, tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante. A única certeza que tinha: nada seria como antes. O mundo em redor de Roberto parecia girar em câmera lenta. Lena, Clara e aquele homem misterioso tinham colocado tudo em uma nova perspectiva, como se uma cortina de fumaça começasse a se dissipar.
No entanto, a tensão no ar era palpável, como uma corda prestes a se romper. "Quem é você?" Roberto perguntou, a voz travada. O homem, que parecia ter saído de um pesadelo, apenas sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Ele se aproximou, a multidão ao redor começando a se dispersar lentamente, como se pressentisse que algo maior estava prestes a acontecer. "Eu sou apenas um mensageiro", respondeu o homem. "Mas a verdade que você busca, ela está mais próxima do que imagina." Seu olhar piscou como uma lâmpada que pisca antes de queimar de fato. "E você e Clara, vocês sabem mais do que estão dispostos a admitir." Roberto girou a cabeça rapidamente para Clara. A expressão dela era de confusão, mas havia um ingrediente a mais ali: medo. Medo de ser descoberta. "O que você sabe sobre nós?" ele perguntou, a impaciência começando a transbordar. "Vocês dois", o homem balançou a cabeça, como se estivesse aborrecido, "são peças de um quebra-cabeça muito maior. Uma história que foi enterrada e que agora está voltando à tona." Ele gesticulou para o ar grisalho ao redor deles. Entre uma palavra e outra, a multidão continuava a correr. Mas Roberto sentiu que o mundo estava parado. Clara se afastou um pouco, e o olhar dela se perdia no vazio, como se estivesse buscando uma saída. "Não acredito que você esteja fazendo isso, Roberto", ela sussurrou, o tom entre o acusatório e o desesperado. "Você não deve seguir esse caminho." "Que caminho?" Roberto estava prestes a explodir. "Você sabe algo e agora precisa me dizer." O desespero aplainava sua voz, mas sentia um nó na garganta, um medidor do que ainda estava escondido. O homem olhou para Lena, que estava ficando mais agitada com cada movimento. "A conexão que você teme, ela vai além do que você consegue imaginar. Agora se prepare." Ele se virou de repente, como se tivesse pressa para revelar algo. E foi nesse instante que tudo mudou. Uma explosão estrondosa cortou o ar. O chão tremeu de um modo que Roberto nunca tinha sentido antes. As pessoas ao redor caíram. Gritos ecoaram. Ele se virou. E em meio ao caos, viu uma sombra irrompendo da explosão. Uma figura familiar. Era sua filha. A mesma garota que ele tinha perdido. A mesma garota que ele sempre procurou. Mas havia algo assustadoramente diferente nela. O olhar dela, vazio, como se ela não estivesse mais ali. Ele sentiu o coração parar por um segundo. "Não, isso não pode ser verdade!" ele gritou, as emoções transbordando. Clara arregalou os olhos e começou a avançar. Mas o homem a segurou. "Você não pode ir até ela. Não ainda." Suas palavras eram como um grito contido em meio a um redemoinho de gritos e destruição. "Por que não? O que você sabe? O que aconteceu com ela?" A frustração transformava sua voz em um rosnado. Lena fechou os olhos, como se estivesse sentindo algo que os outros não podiam. "A verdade é uma arma de dois gumes. Você está prestes a descobrir que a conexão entre você e sua filha é o que pode salvar ou destruir tudo ao seu redor." Roberto estava paralisado. A cada palavra de Lena, uma nova camada de sua dor despontava. A imagem da garota, a mesma que ele tinha perdido, agora estava diante dele. Mas em que condição? Toda a busca parecia ter chegado a um clímax devastador, e o que ele amava mais na vida estava prestes a ser desvelado, não como um alívio, mas como um pesadelo. O caos ao redor dele se intensificou. "A verdade que você procurou o tempo todo pode ser mais destrutiva do que você imagina." O homem repetiu, e as palavras ecoaram na mente de Roberto como um aviso. Ele queria gritar, correr até a filha, mas algo o segurou. O passado o aprisionava, e o futuro o aterrorizava. Afinal, a quem ele realmente conhecia? O que aqueles rostos significavam agora? Ele estava prestes a perder mais do que apenas conhecimento. Poderia perder tudo. Nesse momento, uma nova explosão cercou o local, quebrando seu pensamento. A fumaça subiu e escureceu a cena, levando sua filha e toda a certeza que tinha de volta, deixando apenas um eco de perguntas. O que ele realmente estava prestes a descobrir?
O mundo em redor de Roberto parecia girar em câmera lenta. Lena, Clara e aquele homem misterioso tinham colocado tudo em uma nova perspectiva, como se uma cortina de fumaça começasse a se dissipar. No entanto, a tensão no ar era palpável, como uma corda prestes a se romper. "Quem é você?" Roberto perguntou, a voz travada. O homem, que parecia ter saído de um pesadelo, apenas sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Ele se aproximou, a multidão ao redor começando a se dispersar lentamente, como se pressentisse que algo maior estava prestes a acontecer. "Eu sou apenas um mensageiro", respondeu o homem. "Mas a verdade que você busca vai além do que imagina." Seu olhar piscou como uma lâmpada que pisca antes de queimar de fato. "E você e Clara, vocês sabem mais do que estão dispostos a admitir." Roberto girou a cabeça rapidamente para Clara. A expressão dela era de confusão, mas havia um ingrediente a mais ali. Medo. Medo de ser descoberta. "O que você sabe sobre nós?" ele perguntou, a impaciência começando a transbordar. "Vocês dois, vocês são peças de um quebra-cabeça muito maior. Uma história enterrada que agora está voltando à tona." Ele gesticulou para o ar cinzento ao redor deles. Entre uma palavra e outra, a multidão continuava a correr, mas Roberto sentiu que o mundo estava parado. Clara se afastou um pouco e o olhar dela se perdia no vazio, como se estivesse buscando uma saída. "Não acredito que você esteja fazendo isso, Roberto", ela sussurrou, o tom entre o acusatório e o desesperado. "Você não deve seguir esse caminho." "Que caminho?" Roberto estava prestes a explodir. "Você sabe algo, e agora precisa me dizer." O desespero aplanava sua voz, mas sentiu um nó na garganta, um medidor do que ainda estava escondido. O homem olhou para Lena, que estava ficando mais agitada com cada movimento. "A conexão que você teme, ela vai além do que você consegue imaginar. Agora, se prepare." Ele se virou de repente, como se tivesse pressa para revelar algo. E foi nesse instante que tudo mudou. Uma explosão estrondosa cortou o ar. O chão tremeu sob eles. E tudo ficou envolto em fumaça e caos. Gritos e correria tomaram conta. Roberto se levantou com dificuldade, confuso e apavorado. A fumaça se dissipou rapidamente, revelando uma cena dantesca. Pessoas feridas, gritos de dor, o inferno desmoronando sobre eles. Ele sentiu o estômago revirar. Então, no meio do desespero, algo se destacou. Uma figura conhecida, uma mulher dos tempos de sua juventude. Não era apenas Lena, era Clara, uma antiga amiga que sumira em circunstâncias misteriosas anos atrás. A expressão dela estava marcada pela dor e pela resolução. "Você não devia estar aqui", gritou ela, mas antes que pudesse explicar, uma nuvem densa de fumaça invadiu o local, dificultando a visão. "Clara? O que você está fazendo aqui?" O coração de Roberto batia descompassado. O mundo se dissolvia, e as conexões que ele pensava saber se tornavam uma rede emaranhada. Então, ela olhou diretamente em seus olhos. "Roberto, eu tenho que te contar. Sua filha, ela não está perdida, você sempre soube. A verdade que todos temem, a verdade que Lena guarda é..." O ar ficou pesado. Roberto ficou paralisado. O que ela estava dizendo? Como assim sempre soube? Lena e eu somos muito mais próximas do que você imagina. E sua filha, ela é a única chave para tudo isso. As palavras caíram como pedras. Uma revelação. O chão sob os pés de Roberto parecia ceder. Como assim? A mente dele estava confusa. As peças não se encaixavam. Clara se aproximou, mas ainda assim se mantinha distante. "O que você quer dizer com chave?" Então, a verdade explodiu como um tiro no silêncio. Ela está viva porque a vida dela está ligada à nossa. A voz de Clara quase falhou. "Quando sua filha desapareceu, eu sabia. Nós duas estávamos conectadas de uma forma que você não entende até agora." O frio percorreu a espinha de Roberto. A cada palavra, sentia a realidade se desmantelar. Você nunca perguntou, nunca quis saber. Dizer isso soou como uma condenação. Mas a verdade era mais complicada. O que ele perdeu no passado era mais do que uma filha.
Era um legado. As sirenes ainda soavam ao fundo, mas agora pareciam distantes. Roberto olhou de novo para Clara. A verdade estava à vista, mas o medo no olhar dela fazia sua pele arrepiar. O que estava escondido por trás de tudo? Neste momento, a multidão se afastou como se um novo caminho se abrisse, e no meio do caos, uma revelação estava prestes a explodir. O que aconteceria se tudo o que ele acreditava ser verdade fosse uma grande mentira? O que se esconderia atrás da fumaça? Ele estava prestes a perder mais do que imaginara, e quando a poeira finalmente assentar, o que restaria? Roberto estava paralisado. O que Clara havia dito ressoava em sua mente como um tambor ensurdecedor, mas ele não teve tempo para processar. Um novo estrondo se alastrou pelo ar, uma explosão que fez as paredes tremerem. A multidão entrou em pânico novamente. Ele olhou rapidamente para a direção da explosão, o calor lhe atingindo o rosto. A fumaça densa emergia de uma construção próxima, e gritos ecoaram. O que estava acontecendo? Uma sensação de desespero envolveu seu corpo. "Clara, o que você sabe?" Ele conseguiu gritar. Clara parecia hesitar, seu olhar perdido em meio à confusão. "Ele não está só", Clara sussurrou, quase inaudivelmente, antes que um grito cortante atravessasse o ar. Ela se virou abruptamente, os olhos arregalados. "Ele veio atrás de mim. Precisamos ir agora." Roberto quase questionou o que ela queria dizer, mas a pressão da situação o impediu. Ele olhou para Lena, que estava mais agitada, seus olhos refletindo uma nova intensidade. "Você não pode deixar que ela se aproxime." Ela gritou para Clara, a voz tremendo. "Você não sabe quem ela é." Um frio percorreu a espinha de Roberto. "Como assim, Lena? O que você sabe sobre a Clara?" "Você não entendeu nada, Roberto." Lena gritou, um raio de verdade iluminando suas palavras. "Ela é a razão pela qual sua filha desapareceu. Ela é parte de algo muito maior." Roberto sentiu seu mundo desmoronar. A conexão que sempre ficou no fundo da sua mente agora se tornava um abismo. "Isso não pode ser verdade!" Ele balbuciou, tentando encontrar alguma lógica, mas antes que pudesse processar as palavras, uma sombra se projetou por trás de Clara. Um homem, de traços familiares, com olhos frios e um sorriso sobrenatural. Era Alberto, seu advogado, mas havia algo duro em sua expressão. "Roberto, a verdade que você tem medo de ouvir é que todos aqui, até mesmo a sua filha, estão presos a um jogo muito maior do que você pode imaginar." Roberto respirou fundo, o coração acelerado. "Como assim? O que você está dizendo, Alberto? Que jogo?" "Seus laços familiares vão além do que você pensa", Alberto respondeu, cada sílaba cortando mais fundo. "Claramente essa não é a primeira vez que essa situação acontece. Há segredos que envolvem você, Clara e sua filha. Você é um mártir e não sabia." As peças começaram a se juntar, e Roberto se viu no meio de um labirinto. Mas então, um movimento brusco no ar fez todos se calarem. Clara, com uma expressão de terror estampada no rosto, sussurrou: "Ele!" E de repente, o homem que antes parecia uma figura de autoridade desapareceu em meio à fumaça. E na sua ausência, um grupo de homens encapuzados surgiu, armados, cercando-a. O tempo parou. O pânico tomou conta. "Agora vocês não podem escapar!" gritaram. Os gritos voltaram com força. Lena se virou para Roberto, seu olhar desesperado. "Você precisa protegê-la. A verdade pode ser devastadora." Roberto sentiu um nó na garganta. As palavras de Lena ecoavam em sua mente. Clara, a mulher que conheceu como amiga, agora parecia um enigma, e ele estava perdido nesse quebra-cabeça. "O que você esconde de mim?" Ele questionou novamente, e o eco da pergunta pairou no ar. A multidão se aglomerava, alguns chorando, outros se escondendo. A cena estava se desmoronando, o caos tomando conta. As sirenes soavam ao fundo, mas eram indistintas diante da intensidade do momento. Clara olhou diretamente nos olhos de Roberto. "É hora de você saber a verdade sobre sua filha. O que aconteceu naquela noite, e a conexão que nunca deveria ter sido revelada."
Foi nesse instante que um balde de água fria caiu sobre eles. O homem encapuzado que estava à frente, com um olhar ardente, ordenou: silêncio! A verdade virá, e você não estará pronto para o que vai acontecer. Roberto sentiu seu estômago revirar. As palavras pesaram como chumbo. O que ele realmente estava prestes a descobrir? E assim, com o destino prestes a se revelarem como um cartão de baralho na mesa, sua única certeza era que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Uma nova reviravolta, uma nova verdade, e talvez, finalmente, ele estivesse prestes a perder tudo o que acreditava saber. Roberto estava paralisado, seus olhos fixos na figura à sua frente. Aquele homem misterioso, com um olhar penetrante, parecia saber mais do que devia. As vozes na multidão se misturavam em um eco distante. A realidade tornava-se um borrão. Clara estava à sua direita, seus olhos marejados sob a pressão do momento, enquanto Lena tremia, claramente em conflito. "Escutem!" exclamou o homem misterioso, sua voz cortando o caos. "Vocês não têm ideia do que está em jogo." A adrenalina pulsava nas veias de Roberto. Quais segredos ele escondia? A conexão que pairava no ar era palpável. A multidão se aglomerava, gritos ecoavam, mas Roberto só queria entender. O que Clara e Lena sabiam? Por que você está aqui? O que está acontecendo? Ele sentiu um impulso feroz de saber, uma necessidade desesperada. "Porque a verdade está prestes a se revelar", gritou Clara, sua voz carregada de emoção. Ela olhou para Roberto, e algo na expressão dela o fez estremecer. Ele queria atravessar aquele espaço, puxá-la para perto, mas as forças conspirando ao seu redor eram implacáveis. O homem misterioso respirou fundo, como se preparasse o terreno. "A sua filha, ela não é quem você pensa que é." As palavras dele ecoaram como um sino, e Roberto sentiu o peito apertar. "O quê? Não! Você está mentindo!" A pressão na sua garganta crescia. Ele queria gritar, expurgar o veneno das revelações da sua vida. "Ela é a minha filha. Eu a conheço." Lena cruzou os braços, impassível. "Não, você precisa ouvir. O passado volta para assombrar." As vozes na multidão se tornaram um murmurinho quase incoerente. Mas para Roberto, tudo ficou em silêncio, exceto aquele nó na barriga. Era espinhoso e sufocante. "Roberto, escute!" Foi a vez de Clara se adiantar, sua voz baixa e urgente. "Eu e a Lena estamos ligadas a você de uma forma profunda. Sua filha tem um destino que nós não podemos controlar." As sirenes ainda soavam atrás deles, mas o que mais o aterrorizava era a imagem da garota com o colar, que ele reconhecia tão bem. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz saiu entrecortada, o medo petrificado em seus ossos. Então, Alberto, o advogado, deu um passo à frente. "Ela não é apenas uma vítima. O que aconteceu naquela noite é um ciclo. Lena sabe, e você também." O olhar de Roberto flutuou entre os dois, um mar de perguntas. "Você está prestes a ver tudo desmoronar. Mas você tem que fazer a escolha certa", disse Lena, erguendo os olhos para ele com esperança, mas também com um desespero notável. O que isso significava? Qual escolha? Neste instante, um novo estrondo cortou o ar. O chão tremeu e as gotas de adrenalina correram em seus corpos. A fumaça subiu como um dragão voraz, tomando tudo ao redor. E no meio do caos, um novo medo invadiu Roberto. Ele não sabia a quem ou a que confiar. A verdade estava ali, pulsando como um coração, pronta para desmaiar. "Roberto, cuide dela!" Clara berrou. Ela estava entre ele e a fumaça, um escudo involuntário. E antes que pudesse sequer pensar, uma figura emergiu da névoa. Era a menina, a garota com o colar, mas o olhar dela estava perdido, como se tudo em sua essência tivesse evaporado. Roberto sentiu os joelhos fraquejarem. "Papai!" Foi uma palavra sussurrada que atravessou a tempestade. O calor no peito de Roberto cresceu. A conexão que ele tanto preservou tomou forma. Um amor incondicional, mas também uma intensidade de dor e medo.
E no auge do caos, ele entendeu. Ele queria revelar a verdade, mas não tinha certeza se estava preparado para perder tudo. O destino da menina, as revelações de Clara e Helena, todos tinham um papel em um jogo muito maior. Ele estava à beira de uma descoberta, mas também da perda. Lena segurou sua mão, e pela primeira vez desde o início do desespero, Roberto se sentiu como se não estivesse sozinho. Vamos enfrentar isso juntos, ela disse, sua voz firme e decidida. O alívio e o terror misturaram-se em sua mente. Ele olhou para a menina, depois para Clara e em direção à fumaça. A verdade estava prestes a emergir da escuridão. Eu não tenho medo de enfrentar o que vem a seguir. Estou pronto para descobrir quem somos realmente. O dilema pairava no ar. A fumaça começava a se dispersar, e antes que pudessem avançar, uma luz brilhante despontou. O futuro prometia revelações, e algo na intensidade do momento fez o coração de Roberto acelerar. Ele estava prestes a descobrir como a verdade se desdobraria. Mas o eco de uma última pergunta pairou sobre eles. Estariam prontos? Agora, antes de seguirem juntos nessa jornada, eu preciso de você. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder essas próximas histórias incríveis. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs sabem que cada ação conta.